Este programa foi aprovado pela Censura Federal e liberado para apresentação neste horário. Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. A geração posterior a 1980 não faz ideia do que significa esse aviso que eu acabei de dar. Programas de rádio, de televisão, peças de teatro, filmes, enfim, todo tipo de atração era precedida por esse comunicado solene. Na TV, no cinema, ainda tinha o documento ilustrando, né, um certificado da Divisão de Censura e Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, no qual se lia em letras garrafais o título Censura Federal. Parece que tem gente com saudade desse tempo, né? Doida para decidir de acordo com os seus critérios particulares, o que eu, você e todo mundo tem o direito de ver e divulgar na mídia em geral. Eles querem calar a boca de quem incomoda, principalmente porque divulga a verdade dos fatos, usando o estratagema de coibir o mal que se esconde nos corações humanos, né? Vigiando o que se fala e o que se escreve, segundo seu bel prazer ou interpretação, tão própria quanto discutível, né, do que seja certo ou errado. Em seguida, na segunda parte do nosso programa de hoje, temos uma revelação, ou quase isso, do presidente Bolsonaro sobre o futuro do país. Um bom presságio, se considerarmos aí que trata-se, ou pode tratar-se, de tramóias do narcotráfico, com toda a sua podridão, vindo aí à toa pelas mãos de um dos antigos homens-chave da ditadura venezuelana, né? Nesse ano de eleições em que a esquerda caviar vem aparando a barba e tomando banho, vestindo terno Armani e colocando perfume francês, uma luz dessa ordem caindo como um raio certeiro em cima daqueles que vêm distorcendo as verdades, propagando mentiras e até pregando o caos, pode simplesmente tirá-los do páreo para a presidência da República em outubro. Eles precisam tentar ganhar no grito e no tapa, sabendo que no voto eles não levam, né? E o desespero só tende a aumentar, né? Cala-te boca, Marcelo Cardoso. Ih, cala de nada, Marcelo Campos. Vamos fazer barulho. Também temos que fazer barulho. O jogo tem que ficar dentro das quatro linhas, como diz o próprio presidente. E nem que o tapa em questão seja para manter essa gente alerta em campo, consciente das regras e submissas a elas, né? Pior que é isso mesmo, rapaz. Olha, eu fico impressionado com a disfarçatez dessa gente que age aí com absoluto desprezo pelas normas legais e ainda tenta impor a sua vontade de qualquer jeito, né? Isso tem que ter um paradeiro. E é sobre esse jogo sujo que se faz contra a enxovalhada instituição da democracia, incrivelmente, né, sobre o pretexto falso de defendê-lo, é que a gente vai falar antes de tratar da pulga que o presidente Bolsonaro fez o favor de deixar nas orelhas de todo mundo, né? Prochegue-se aí ao sofá, deixa um copo da sua bebida predileta do lado, relaxe e seja bem-vindo. Está começando mais um Dose Dupla. A aproximação das eleições está fazendo surgir um fenômeno interessante, o da salvaguarda da verdade. Curiosamente, quem se mostra muito, mas muito mesmo interessada nessa garantia da verdade é a esquerda. Para garanti-la de qualquer jeito, ela vem propondo de modo muito intenso uma tal regulamentação da mídia, né, que a gente está ouvindo falar toda hora. Já não é de hoje, né? Segundo os defensores da ideia, seria para a proteção das pessoas. Mais ou menos como essas medidas estapafúrdias que a gente está vendo aí há quase 2 anos, envolvendo o uso obrigatório de máscara,
confinamento das pessoas às suas casas, o fechamento do comércio, o cerceamento das liberdades individuais, a coerção para a inoculação por faicina, né? Tudo isso, claro, pelo bem de todos e pela preservação da vida de cada cidadão. O que me lembra aquela clássica de que o inferno está cheio de boas intenções. Boas como essas que você mencionou, né? E o que parece é que o modo de cercear as más intenções é impedir a sua manifestação, ou seja, censurar. O problema é definir o que é má intenção, tarefa que varre um espectro aí absolutamente amplo e, às vezes, impossível de ser compreendido com exatidão. Existem coisas que são óbvias e que até por isso são condenáveis, como é o caso da apologia ao nazismo, né? Exato, Marcelo. A manifestação do youtuber de games aí, Bruno Ayub, conhecido como Monark, favorável à legalização de um partido nazista no Brasil, é algo tão impensável quanto reprovável, né? Não à toa isso aí está levando o seu cancelamento e a reprovação de todos com quem ele mantinha aí algum tipo de relação comercial, né? Ninguém está querendo ter a sua imagem aí atrelada a um sujeito que externa esse tipo de pensamento, né? Só que os esquerdopatas aproveitaram a oportunidade para colocar a pecha de nazista também no apresentador Adrilles Jorge, da Jovem Pan, por um pecado que ele não cometeu. Acho aí que tem alguma coisa estranha acontecendo lá com a Jovem Pan para tomar esse tipo de atitude, né? Para ter tomado esse tipo de atitude. O gesto com a mão espalmada, às vezes girando no ar, às vezes não, uma coisa de uso corriqueiro, se a gente olhar vídeos anteriores que ele, em programas que ele já apresentou, e também eu acho que esses gestos acontecem às vezes por todos nós, às vezes a gente faz assim, balança a mão, mas isso não corresponde de modo algum à saudação nazista que se quer fazer crer ter sido feita por ele, né? Aliás, várias imagens de despedidas dessa semana, da mesma forma, estão sendo divulgadas na internet, feitas por um sem número aí de jornalistas e comentaristas, provando que a acusação contra o Adrilles é injusta, né? Pois é aquela coisa, né? Vagabundo adora ver chifre em cabeça de porco, meu amigo. E se você prestar atenção em quem está por trás da acusação de apologia ao Adrilles Jorge e quem está se esforçando para fazer colar essa narrativa, vai ver que são justos canhotas, né? Eu também achei muito estranho essa intempestividade da decisão da Jovem Pan. Está fora, como se quisesse preservar a imagem, sem permitir o benefício da dúvida. Olha, comunista, como padrão, é mau caráter. Comunista, como padrão, é mau caráter. O que não é segredo para ninguém. E, aliás, eu sou um ardoroso defensor do projeto de lei, o 5358-2016, do deputado Eduardo Bolsonaro, que criminaliza a apologia ao comunismo do mesmo modo como já se fez com o nazismo. O projeto é de 2016, há 6 anos isso foi colocado lá. Veja só como essas iniciativas dormitam no Congresso, né? Esse projeto de lei, esse PL, altera 2 leis, uma de 1989 e outra também de 2016, ano que ela foi proposta. E tratam ambas essas aberrações. Aliás, esse projeto dele trata essas 2 aberrações, o nazismo e o comunismo, em paridade, né? Em igualdade de condições, o que me parece minimamente correto. Afinal, nós temos aí 6 milhões só de judeus mortos pelo nazismo e 100 milhões de pessoas vítimas fatais do comunismo. Fora essa ideologia nefasta espalhada aí pelo mundo, passada como se fosse o modo mais justo e decente de se viver. Então, já que a polêmica se acendeu pelas luzes do nazismo, por que não ampliar a discussão, jogar a luz também, e arrolar a apologia ao comunismo também como crime hediondo e passível de sanções legais? Quem tem medo da ideia e por quê? Rapaz, como se não bastasse isso,
o nosso iluminado Barrosão, o homem que trata tete a tete, né, se não com Deus, com João de Deus, né, resolveu ajeitar aí a toga e mandar um artigo para a revista eletrônica espanhola especializada em direito constitucional, martelando aquela tecla do controle da internet e das redes sociais. O ministro que passará em breve aí o comando do TSE para Alexandre de Moraes é aquele que passou a abominar o voto auditável aí de uma hora para outra, depois de elogiar o sistema, né? E espalhando também fake news, porque vivia espalhando aí pelos quatro cantos que o sujeito que votasse não poderia sair com o voto impresso na mão. Isso nunca foi cogitado, né? Agora, ele escreve que as redes sociais liberaram todos os demônios que viviam nas sombras, né? A partir do aparecimento aí das verdadeiras milícias digitais, também traficantes de notícias falsas, né? O devaneio é absurdo, a gente está vendo. Tanto por sua dramaticidade, quanto pelo fato de que todo esse cerceamento da liberdade de expressão deriva aí de uma vontade incontida e não disfarçada de calar o espectro político conservador de direita. Parece até que ele está sendo porta-voz do Lula, né? Verdade. Aliás, eu acho que, recentemente, quando foi a missa, eu escutei muito falar dos ministros do STF. Toda vez que o padre falava em todo-poderoso, certamente acho que ele estava falando de um dos iluminados. Pois é, você vê. Interessante é que o Barroso diz ainda que, entre aspas, existe um consenso da necessidade de regulação desses canais eletrônicos. Mais interessante ainda é que, ao pregar que se devam coibir os tais comportamentos inautênticos, outra expressão que ele usa no texto, o Barrosão cita, por exemplo, os conteúdos ilícitos, para cujo combate ele mesmo lembra as leis que tipificam esses crimes. Quer dizer, já existem os instrumentos legais para se lidar com isso, sem que a censura precise ser invocada dessa forma tão mal dissimulada, né? E para coroar essa presepada jurídica, o iluministro cita que a democracia brasileira viveu momentos graves nas manifestações de 7 de setembro de 2021. Parece até coisa de santo daime, né, Marcelo? Você não acha? Olha, rapaz, alucinógeno demais para o meu gosto, né? Todo mundo viu aí o resultado das manifestações de 7 de setembro que ocorreram de forma pacífica em todo o país, né? E aí, como eu digo, é alucinógeno demais mesmo, né? Porque, e eu vou te dizer uma coisa, hein, Marcelo, antes que as alucinações do STF me tirem do prumo, vamos enveredar aí por outros caminhos, né, que possam levar ao combate exatamente a esse tipo de droga que vem se miscuindo aí em corpos fracos e indumentárias opulentas, matando pessoas e corrompendo homens públicos que deveriam defender a sociedade do seu poder de destruição, né? Essa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, rapaz, declarou naquele cercadinho do Alvorada, onde ele para diariamente para conversar com os apoiadores, e disse o seguinte, que acredita em Deus e que nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Ficou curioso, Marcelo? Certamente. O problema, Marcelo, é que o Bolsonaro às vezes fala coisas que ele acaba dimensionando de uma forma muito maior, dando muito maior importância àquela que realmente o fato tem na realidade, né? Mas, nessa conversa com seus apoiadores, o presidente perguntou qual é a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, em Cuba, na Venezuela, por exemplo, de uma ditadura que vem pelas canetas. Qual é a diferença? Nenhuma, ele mesmo respondeu, né? E como você falou no início, a frase mais intrigante foi: vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito em Deus e nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Você tem alguma suspeita do que seja? Olha, eu tenho. Muita gente aqui no Brasil acha que é alguma coisa relacionada ao nosso Supremo. Mas eu particularmente acho que não é. Na realidade, essa bomba que está para estourar
no meu ponto de vista, na minha expectativa, deve ter relação com o Lula por causa das denúncias feitas pelo ex-general e ex-chefe da inteligência venezuelana, Hugo El Pollo Carvajal. Ele denunciou o presidente Lula e outros líderes da esquerda latino-americana, né? E a denúncia, ela é muito grave, porque ele afirma que esses líderes foram financiados pelo narcotráfico. E agora? Agora, então, Marcelo, você podia dar para a gente aí um briefing, né? Um resumo desse general venezuelano, essa figura aí tão importante, né? Que está preso na Espanha e para ser deportado para os Estados Unidos, o que é uma coisa muito boa, né? Pois é, rapaz. Ele sabe de muita coisa. Agora, só a possibilidade de ele abrir o bico já deixa o Lula e os companheiros do PT de cabelo em pé. Mas o curioso é que, na ocasião em que ele começou a fazer essas denúncias, a nossa imprensa, a extrema imprensa, praticamente não falou nada sobre o assunto. Que eu me lembre, só a Record, né, que tocou no tema aí, mas assim, ainda assim, é como a reportagem é muito bem feita e tal, mas a coisa não evoluiu, acho que eles mesmos se recuaram um pouco disso, e o restante da imprensa, você não viu o Globo falar disso, não viu o CNN falar disso, não viu o Bandeirantes falar disso, eu, pelo menos, não vi nada disso sendo tão chamado a atenção, né? Agora, as acusações do Carvajal têm muito peso, têm um peso tão grande sobre determinados líderes da América Latina que podem levar muitos deles para a #Chilindró, cadeia. Pois é, rapaz, olha, desde que não tem o STF para ficar soltando, né? Mas o Hugo Carvajal é um general. É uma mistura, sabe, mais ou menos, de agente de segurança e agente secreto dos ex-presidentes venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Portanto, uma pessoa que conhece todos os segredos desse regime cruel aí que foi implantado na Venezuela, né? Foram mais de 10 anos, rapaz, trabalhando para o regime venezuelano. Carvajal, na realidade, era um estrategista dos golpes e das tramas ilegais do governo venezuelano, né? Ele era o braço direito do Hugo Chávez. O esquerdo também, né? Pois é. O Carvajal é um sujeito, Marcelo, de uma importância enorme para a elucidação de como é que está agindo o narcotráfico aí na política de países latino-americanos, países que os americanos querem ter como aliados, mas que vem caindo nas mãos da esquerda e do narcossocialismo, né? Você vê que o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos está pedindo a extradição do Carvajal e o acusa de ser uma espécie de elo das Farc, que é um grupo terrorista colombiano que está envolvido com o tráfico de drogas pesado, e a Venezuela, justamente para promover uma verdadeira inundação de cocaína em várias cidades americanas. E tem outra coisa, tem muita gente interessada em impedir a deportação dele para os Estados Unidos, concorda? Pois é, porque lá a coisa não é brincadeira, não. Pois é. Uma dessas pessoas interessadas em impedir que ele seja extraditado para os Estados Unidos é o ex-presidente Lula, né? O que não pode ser só coincidência. E tem mais. Logo depois que as denúncias do Carvajal se tornaram públicas, Lula esteve onde? Na Espanha. Mas veja que a extradição dele para os Estados Unidos, sob essa acusação que você citou, vai condená-lo à prisão perpétua. Ele vem tentando de todas as formas empurrar com a barriga essa extradição, né? Ele foi preso pela primeira vez na Espanha em 2019, conseguiu fugir e foi recapturado 2 anos depois, em 2021. Apesar dos insistentes pedidos dos americanos para que ele seja extraditado, essa extradição não acontece. E olha que esse procedimento foi autorizado pela justiça espanhola, mas a defesa dele tem conseguido postergar essa transferência. Advogados porretas esses, hein? Parece até que o STF daqui está defendendo o cara, rapaz. Mas é bom esclarecer, Marcelo, que a última estratégia da defesa do Carvajal foi um pedido de asilo na Espanha, que está sendo aí analisado pelo governo espanhol, mas isso tudo vai atrasando essa possibilidade aí de deportação, né?
A ideia é ir postergando, né? Procrastinar esse negócio de quanto der. Mas uma hora tem que ter um fim. Agora, como a gente já disse, tem muita gente interessada em que ele não vá para os Estados Unidos, pois já acenaram com um acordo que o livraria da prisão perpétua, desde que ele comprove as denúncias. Os americanos, claro, querem que ele entregue pessoas estratégicas nesse esquema. E ele já revelou para a justiça espanhola, incluindo o ex-presidente Lula, a quem ele acusa de ter recebido financiamento de um sistema ilegal, né, para abastecer partidos de esquerda na América Latina e na Europa. O Foro de São Paulo tem muita ligação com isso, todo mundo sabe, né? Tudo baseado no narcotráfico e no dinheiro desviado da petroleira venezuelana PDVSA, como aconteceu aqui com a Petrobras, né? De coincidência, né? Que coincidência, né? Mas apesar dessa deportação estar sendo atrasada aí, ele já andou falando muita coisa lá na Espanha. E pode ser que a divulgação de tudo que ele falou, porque divulgaram aí uma parte, né? Mas a divulgação de tudo que ele falou pode causar realmente um grande estrago nas esquerdas da América Latina. Vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Se a comprovação dessas denúncias vier à tona aí, você pode ter certeza que o Lula vai estar fora da corrida presidencial. E outra coisa, o nosso Supremo vai estar totalmente desmoralizado, já que ele anulou as condenações do Lula e o habilitou para disputar novamente a presidência da República, né? Aí você vê que vai ser uma desmoralização daquelas, né? Porque, pomba, o cara... É uma relação de conivência, né? Pois é. Agora, talvez seja isso que vai salvar o Brasil, segundo o presidente da República. E o que tem assustado aí a esquerdalha é que o Carvajal disse que tem provas de que esses financiamentos ocorreram, além de vasta documentação disso tudo. Tanto que ele já entregou algumas cartas e já apontou testemunhas. Então ele não precisa ir para os Estados Unidos para essa bomba explodir, né? Se comprovadas aí essas denúncias de que o PT e outros partidos de esquerda receberam dinheiro ilegal do narcotráfico, com certeza isso vai comprometer a candidatura do Lula e encerra de vez a sua carreira política, e eu acho que é a grande oportunidade de fechar o Partido dos Trabalhadores, né? Ia falar isso também, exatamente. Isso até porque esse tipo de financiamento para o partido, não só pelo fato de que o dinheiro seja ilegal, mas dinheiro vindo de fora do país. Exatamente. Isso é ilegal. Exatamente. E aí, Marcelo, não vai ter justiça que passe a mão na cabeça desse ex-presidiário e da sua gangue, né? Pois é. Mas tem um outro sujeito que também estava preso na Espanha, já foi extraditado para os Estados Unidos, que se chama Alex Saab. Ele deve saber muita coisa, né? Que foi testa de ferro do Maduro. Era o seu homem de negócios e finanças, sabe tudo. Além de terem assaltado a PDVSA, né, realizaram licitações fraudulentas, uma coisa bem similar ao que a gente viu aqui no Brasil durante algum tempo. Só que lá foi para compra de alimentos, né? Pois é, e num país onde a população passou a ter que catar comida do lixo. Pois e tem um detalhe, o Alex Saab sempre foi conhecido por sua crueldade. O julgamento desse cara está previsto para a próxima semana. Aí você vê que a candidatura do Lula implode mesmo, né? Se o Carvajal comprovar aí que o Lula foi o responsável pelo sucesso das operações de narcotráfico aqui no Brasil. E, segundo dizem, num desses depoimentos, depois que ele autorizou a instalação de bases estratégicas em território brasileiro. Isso é um negócio grave, é um atentado à segurança nacional, né? Olha o medo dos satélites que o Bolsonaro pôs, né, na órbita para poder, além de gerir a questão das riquezas minerais e tal, também como vigilância militar em cima das fronteiras. São 8.500.000 quilômetros, né, de fronteira. Pois é. 8.500. E você vê que a repercussão dessas denúncias vai ser realmente devastadora, né? E provavelmente o presidente Bolsonaro, por meio da ABIN e do Ministério das Relações Exteriores, já deve saber alguma coisa se o fato que ele colocou aí, dizendo que vai acontecer na semana que vem, for exatamente esse que a gente está especulando aqui.
Essa é a minha aposta. Se essas coisas vierem à tona com comprovação documental, realmente vai acontecer algo que vai nos salvar aqui no Brasil, né, Marcelo? A expectativa boa a gente tem, né? Já se fala dessa coisa do carnaval, tem alguns meses e tal. Tem coisa cabeluda aí por trás disso. São revelações que vão mexer mesmo com esse aspecto aí geopolítico do narcotráfico e podem beneficiar a gente seguramente, né? Afinal de contas, ainda estamos segurando a onda aqui na América do Sul com relação a essa coisa do vermelhismo, do comunismo, né? E queremos que a gente continue segurando essa onda, porque senão não vai dar para suportar. Acho que a gente tem que agir mesmo em cima disso. Agora, esperar para ver, né, Marcelo? Verdade. E, nesse sentido, vamos então encerrar o nosso Dose Dupla de hoje, né? Ficando nessa boa expectativa. Um grande abraço para todos aí. Olha, valeu, gente. Obrigado pela companhia. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, ajude a gente, divulgue o instantenews.1 para os amigos. Até semana que vem e um ótimo fim de semana. Tchau. Tchau.